Olá, bem-vindo ao curso de Operação Básica de Calculadoras Científicas, na aula 3. Aqui a gente vai ver justamente a parte de radiciação e logarítmicos. Na aula 1 a gente viu configuração básica da calculadora científica, na aula 2 a gente viu justamente expressões com parênteses e potenciação. Nessa sequência de aulas de operação básica de calculadoras científicas, eu tenho apoio do meu monitor Marcos Henrique Montes Correia e eu sou o professor Pedro Márcio Munhoz, professor dos cursos de Tecnologia em Processos Ambientais e Tecnologia em Polímeros. Imaginemos então que eu queira calcular a raiz cúbica de menos 8. Nesta calculadora, a raiz cúbica está na segunda função aqui, ó. Então eu vou apertar o Shift. Quando eu aperto o Shift, como visto na aula 1, todas as teclas amarelas estão ativadas. Então eu vou apertar justamente aqui que tem a raiz cúbica. Veja que ele já trouxe a raiz cúbica para mim. Menos 8, vou apertar esse menos, que é o que justamente é indicado para o sinal 8 e fecho parênteses. Vamos ver quanto é que vai dar. A gente vai ter então a resposta como menos 2. Mas imaginemos que eu queira calcular uma raiz diferente de raiz quadrada ou raiz cúbica. Queira calcular a raiz quinta desta expressão. Façamos na nossa calculadora científica. A raiz quinta também está como uma segunda função aqui, ó. No x elevado a alguma coisa, eu tenho a raiz de alguma coisa. Então, eu vou justamente digitar em primeiro momento a potência da raiz, 5. Segunda função, para ativar as teclas amarelas, o Shift, né? E aqui a raiz em qualquer potência. Ele já abriu um parênteses, nesse caso eu só vou abrir dois parênteses para que a calculadora científica faça a soma lá em cima primeiro. 4,8 mais 6,3. Fecha parênteses. Como eu justamente abri e fechei parênteses, eu vou garantir que essa soma seja feita primeira, antes da radiciação. Dividido por... Aí eu preciso do π. Muitos alunos digitam 3,14 de forma errônea. A sua calculadora tem o π aqui, ó, como segunda função. Então eu vou colocar o π. Segunda função, o shift e π. Veja que ela já vai escrever π para mim. Fecho parênteses e aperto justamente o igual, tendo como uma resposta de 1,287 aproximadamente. Outra função muito utilizada na calculadora científica é o logaritmo. A maior parte das calculadoras científicas possuem duas teclas de logaritmo. O log na base 10 e o log na base natural, ou log neperiano, número de Euler. Essa tem uma terceira tecla para a gente colocar o log em outras bases, mas vocês vão encontrar basicamente essas duas teclas. Vamos digitar esta função aqui, a função de baixo, né? Não tem muito segredo em digitar a função de baixo, né? Vou apertar a tecla LN, logaritmo natural, e aí vou digitar a expressão 3 vezes 10 a menos 3, vou usar a tecla vezes 10 ou EXP na sua calculadora, como a gente viu lá na aula 2. Vou utilizar também esse menos de sinal, também visto lá na aula 2. 3 vezes, abre parênteses, né? Independente se for colchetes ou parênteses, eu sempre vou abrir parênteses na minha calculadora científica, também vimos isso lá na aula 2. 2.000 mais 6,7 exp vezes 10 elevado a 3. Fecho dois parênteses e igual, né? Obtenho um valor de aproximadamente 3,26. Tentem vocês digitarem a primeira expressão aqui do slide. Eu já digitei e vou dar uma passadinha aqui bem lentamente para vocês verem como deve ser digitada, tá bom? Log da raiz de 12,6. No recheio da raiz eu digitei 3,5 elevado a 2 dividido por 7 vezes 2 ao cubo mais 3 elevado a 2,5 vezes, abre parênteses, 7 mais 10 dividido por 2 elevado a 1,5. Fechei a quantidade certa de parênteses e apertei o igual, obtendo o valor aí de 2,12 aproximadamente. Tentem fazer.
Outra função importante na sua calculadora científica é a exponencial, inverso do logaritmo. Então eu vou digitar também aqui a segunda expressão para vocês terem aí como exemplo na sua calculadora. Então, ó, segunda função, exponencial está justamente a segunda função do logaritmo, a tecla amarela aqui, já colocou exponencial, então 3 vezes 10 a menos 3 vezes, abre parênteses, 2000 mais 6,7 vezes 10 a terceira. E fecho dois parênteses. Eu obtive o valor de 2,16 vezes 10 a 11ª. Se vocês digitarem essa expressão, a primeira expressão aqui da 2line, você vai ver que isso excede a capacidade de processamento da calculadora. Faça um teste para vocês perceberem isso. Bom, e como calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo qualquer na nossa calculadora científica? Isso é uma excelente pergunta para ser respondida na nossa aula 4. Nos vemos lá. Um grande abraço.